Cada vez eu fico mais impressionado com o tanto de oportunidades que surgem no nosso mercado. Se você é dentista, fica comigo, na verdade fica com a gente, porque o meu convidado de hoje, ele vai abrir uma nova possibilidade para a sua carreira. E eu confesso a você que eu fiquei muito, muito interessado, não por eu ser dentista, mas porque eu gosto do empreendedorismo, eu gosto de novas soluções. E quando pessoas, quando profissionais, e claro, do mais alto gabarito, me apresentam novas possibilidades, eu fico muito feliz. Ele é dentista formado com mais de 36 anos de experiência clínica. Ele é especialista em odontopediatria, ortodontia e odontologia legal. Mestre em odontologia legal, doutorando em odontologia legal, ele é perito judicial junto ao TJDFT. Ele atua como assistente técnico em processos que envolvem demandas odontológicas. Ele tem graduação, pós-graduação e uma coisa muito, um título muito importante, uma ocupação que ele é presidente da Comissão de Ética do CRODF, na gestão de 2024, 2025. E atual presidente da Comissão de Ética da Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal. Vem para cá, doutor Antônio Castelo Branco. Prazer, Como é Marcos. que Tudo você bem? está? Prazer estar aqui. Olha, eu estou muito Obrigado feliz pelo convite, pela oportunidade. Prazer. e eu vou te falar uma coisa, eu estou feliz porque a sua agenda, eu sei que ela é puxada. Hoje, véspera de feriado, foi o único dia que a gente conseguiu trazer Isso. esse especialista, esse homem aqui. Eu estou muito feliz, muito obrigado aí pelo Obrigado. seu tempo e vamos Eu que honrar esse agradeço, tempo. com Vamos certeza, honrar. com E honrar certeza. com vocês que estão assistindo o Viva Voz Podcast. Por quê? Dentista, fica até o final, uma oportunidade incrível que é hoje, doutor Antônio, você atua numa parte jurídica, numa parte de defesa, de acusação. Como é que funciona isso? Como é que é essa nova oportunidade? Porque a gente pensa que o dentista só trata de cirurgias dos dentes, agora Sim, também com a bichectomia, isso, botox, harmonização. harmonização. Mas agora, que oportunidade é essa que Sim, você já vem aproveitando há algum tempo, não é sim, de hoje sim. não, viu, Não, gente? não. E explica pra gente como é que funciona. Então, Marcos, é um ramo da odontologia, né? É uma Uhum. especialidade Ok, que é chamada de odontologia legal. ok. O perito judicial, ele não é obrigado a ser especialista em odontologia legal. Uhum. Porém, aquele que tem essa formação tem um destaque maior, Com certeza. porque a especialização em odonto legal e a sequência da pós-graduação, mestrado e doutorado, te dá uma bagagem, um know-how maior para você atuar nessa área. Com certeza. Falando da questão da atuação do perito propriamente dito, a justiça considera o perito, e aí qualquer área, tá? O Ok, veterinário, o psicólogo, o médico e o dentista, como legal. auxiliar da justiça. Então, o nosso papel é auxiliar a justiça, no meu caso, como dentista, enquanto dentista, em demandas odontológicas. Sim. Então, um paciente processa o seu dentista, às Uhum. vezes acontece também brigas entre sócios dentistas, entre auxiliares e dentistas, tem várias abordagens ou várias partes possíveis de estarem envolvidas numa demanda odontológica junto à justiça comum. E aí o juiz, por ser uma autoridade, Sim, mas um leigo na odontologia, sim. ele precisa de alguém que traduza Aquela aquele linguagem, com dialeto, certeza. dialeto odontológico, Certo. para que ele possa entender o que está sendo questionado, o que está sendo cobrado, demandado ali, Uhum. né? Eu E fiquei aí entra o perito. eu fiquei curioso. Pois não. Vamos pegar esses 3 exemplos que você deu, que é de sócios, paciente processando o dentista, que aí pode É ser o mais comum, o que é o mais é o mais comum, comum. tá. Então vamos deixar isso por último. Isso, Então perfeito. sócios, auxiliares, o dentista ele necessita de um auxiliar? Não é Não é obrigatório, obrigatório. não é obrigatório, mas uma vez contratando um Uhum. auxiliar, né, que o cargo na odontologia chama-se auxiliar de saúde bucal, que é Ok, a ASB ou TSB, técnico de saúde bucal, tá. tá? São cargos técnicos, Ele tem uma formação tem a específica? formação própria, Tá. tá?
Uma vez contratado um Uhum, auxiliar desse, o profissional ele tem regras a serem seguidas, até regras trabalhistas a serem seguidas, né. uhum. E uma vez isso não bem acordado ali Sim, contabilmente, sim, gera um estresse futuro, uma eventual demissão, né, algum entrevero que haja ali, até de comportamento, que eu já tive a oportunidade de me envolver em perícia por assédio mesmo, que pode acontecer, de entendi. dentista com, auxiliar, com técnico, e acontece de tudo, viu, Cara, que mas loucura, é tô um aqui, ó. cenário é um cenário, assim, para quem não está habituado, é um cenário bem curioso, vamos Legal. chamar assim, Sim, sim. curioso, tá, Interessante, né. interessante. Mas me conta assim, beleza, aí hoje o dentista, ele tá lá dentro de consultório e tem o seu auxiliar. Sim, Como ele pode dar umas dicas de como ele pode se proteger? Qual é a uma aplicabilidade aí para o dia a dia dele, o que que ele pode do fazer para se dentista, isso. E também é porque para assim, auxiliar. é, porque o auxiliar eu entendo que ele está acusando. Sim, Agora o dentista ele tem que se prevenir. sim, Então vamos falar de prevenção, que sim. aí a gente já resolve os 2 lados. Perfeitamente, é. O principal, que a gente já até abordou, é a parte contábil, né, deixar tudo isso legal, ter Uhum. o seu contador tudo certinho, Sim, pagar os impostos, pagar tudo tudinho. certinho, férias, todos os direitos, né, Sim, do funcionário, que é quem tem direito, sem dúvida claro. nenhuma, né. Mas tem a parte comportamental, que aí é onde o bicho pega, como diria num bom português. É onde o bicho pega, né. Então, no caso do dentista homem e a funcionária mulher, parece, assim, uma coisa antiga, né, mas é sempre bom reforçar, né, manter a distância, Sim, né, ter um comportamento ético, que a gente daqui a pouco pode tratar disso também, claro. né, manter uma boa educação, né, são coisas, Sim, sim, você pode estar pensando: "Pô, mas você está falando coisas tão elementares", mas é no elementar que a gente erra, que que acontece. acontecem as É, coisas. é. O dentista ele chega, ele brigou em casa, tem um problema pessoal em casa, fora de casa, e leva aquilo para o seu ambiente de Consultório, pra trabalho, né, clínica. e pela intimidade que a convivência gera, né, porque a profissão do dentista ela é muito isolada, né, você passa ali, uma média, vamos dizer, 7, 8, 10 horas, eu cheguei a ficar 12 horas no consultório. Caramba, Você fica, se você for somar a as horas de trabalho durante a semana, você passa mais tempo no seu trabalho que em que é em casa, casa. convivendo com sua família, né. Sim. Então esse tempo no consultório gera uma intimidade entre os que estão ali naquele ambiente profissional, que às vezes resvala, esbarra numa falta de educação, numa grosseria, né, num desrespeito mesmo. É isso que eu ia falar, às vezes É. você exagera com elogio, porque não é só a S parte da briga ou da bronca ou da cobrança, também tem a parte do s elogio exagerado que s você acha que você tá só que a pessoa às vezes é casada, às vezes a pessoa não está acostumada com aquele tipo de tratamento e acaba que isso se Não, confunde. sem dúvida. E é por aí que o caldo entorna mesmo, sabe. O que era uma boa relação, começou tudo certo, a parte legal tá tudo ok, Uhum. mas essa parte de comportamento hoje, vamos dizer, é a parte sensível, Sim. sabe, desse relacionamento. Nos sócios também? Nos sócios também, só que a sociedade aí, recebe influência de outras áreas, vamos dizer. Uhum. Começa a ter um ruído, um caso recente que eu na justiça trabalhista, que eu agi como perito, para você ter uma ideia, os sócios estavam discutindo, Ok. queriam dividir aquela empresa que eles montaram juntos, Sim, só que como houve um envolvimento inicial, né, é como um casamento, sim. tá, você tem sociedades que duram muito mais do que casamentos e bons relacionamentos, né. Com Então certeza. no início são tudo flores, né. Então, é como diz o ditado: "Nisso é meu bem para lá, meu bem para cá". Uhum. É um namoro, né? No final são meus bens para cá e meus bens para lá. Essa foi boa. E aí é que dá o problema. Esse caso mesmo na justiça trabalhista aqui em Brasília foi isso que aconteceu. 2 sócios romperam a sociedade. Na parte contratual, assim, tudo ok, dentro do possível, advogado para lá, advogado para cá, mas Sim, conseguiram sim. romper.
Mas e a parte material? Esse microfone. Aqui tem 2, poderiam ficar para você e um para mim. Sim, mas quando tem só um, né? Às vezes tem só uma cadeira odontológica, né. Então você tem só um computador, você tem só uma televisão, e aí, quem que fica, né? Então às vezes dá mais problema, e isso eu já ouvi da boca de juiz, dá mais problema que separar os bens de um casal que está se divorciando. Que Porque loucura. os 2 se agarram ferrenhamente e Uhum. vira algo pessoal, né. Show, entendi. Um não quer perder, tá com raiva e não quer perder para o outro. E aí o que acontece? Vira uma briga, e Uhum. aí normalmente na justiça começa na justiça trabalhista, Ok. tá, e o juiz precisa do perito para falar: "Olha, doutor Castelo, me nomeia, segue o trâmite do Sim. processo normal, preciso que o senhor vá lá na empresa, na clínica". Deixa eu ver se eu entendi. Que agora a gente vai entrar no assunto, que é a última parte, que eu acredito que é a mais corriqueira e mais importante. Mas, eh, no caso de beleza, o assédio, eu acredito assédio, alguma coisa, enfim, de relacionamento ali do Sim, profissional, é o juridiquês mesmo que entra em ação. sim, sem No dúvida. caso dos sócios, eu entendo, essa é a minha opinião, eu queria que você comentasse, que é: que vale mais? Uma cadeira ou a maquininha que, né, que fura o dente? Exato, Então seria mais nesse é nesse sentido? sentido. Maravilha. Precificar. Precificar, saber o que é mais. É, porque tem uma desvalorização, né. Eles montaram essa clínica, sei lá, em 2020. Hum, 2020 para cá, desvalorizou. e cada equipamento tem uma desvalorização diferente. Muito, 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 Que muito. doideira, cara. É difícil, assim, eu enquanto perito faço, atuo sem problema, mas particularmente é uma ação que é desgastante. Eu Desgastante para o perito precificar tudo isso. uhum. Porque quando se fala de um tratamento odontológico, você está processando seu dentista e eu vou entrar no teu processo para avaliar se aquele tratamento está ok, está Sim, ruim, está sim. bom, né? E eu vou fazer o meu laudo para o juiz, dando essa opinião, só que a opinião abalizada, né, com ciência por trás, com técnica por trás, Sim. não é da cabeça do castelo, não é achismo, né? Tudo tem um Sim, respaldo total, científico, claro. né? Mas é mais simples, porque aí, vamos dizer, é mais minha zona de conforto, como você falou, eu É estou isso que eu ia 38 falar. anos em odontologia, É né. isso que eu ia falar, não é mais simples não, É, doutor. sim, sim, até isso É também. porque na verdade é uma área que ele tem muita experiência. Já Sim, vamos entrar nessa área aqui agora. O que que acontece? Agora, ó, pitch aqui para você, presta atenção. Por quê? Porque agora a gente vai entrar nessa parte da oportunidade, então eu vou fazer algumas perguntas que vão elucidar esse novo momento da odontologia, esse novo momento da justiça. Vamos lá. A gente sabe que tem muitos profissionais se formando sim, e nem sempre a formação deles é a mais adequada. infelizmente. Primeira pergunta que eu quero te fazer, que aí já vem uma oportunidade, gente, só para você que é dentista, você pode, como o doutor Castelo ele faz, tanto a parte de atender, mas também de se especializar em outra vertente que é jurídica, que você não vai sair da sua zona de conforto, você vai trabalhar com o que você sabe, com a sua especialidade. Só que dando consultoria, fazendo Isso, relatórios, perfeito. enfim. Então eu vejo isso como um negócio muito legal. Você já tem o conhecimento na cabeça, você já está lá no dia a dia fazendo isso. Então agora a gente vai entrar para a gente. Eu vou sempre puxar essa parte dessa oportunidade que eu achei incrível. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte: que eu já vejo que tem que fazer. Você que está terminando a faculdade, está entrando, você saber sobre isso, você se Sem protege. Você dúvida. se Aí, protege. Então, eu queria que isso, você, a primeira coisa que você falasse isso, ó. Vamos trazer esse ponto do dentista recém-formado, a perfeito, importância do seu curso, porque tem um curso, calma, calma que vocês vão perfeito, ver. Vamos lá. perfeito, perfeito. Você tocou em alguns pontos aí importantes. O Legal. número de faculdades em Brasília cresceu muito. Ok. Nós temos 17 faculdades de odontologia. Então há uma liberação de novos formandos, né, ou formados em odontologia, semestralmente elevado, Sim, que isso mudou a realidade candanga. total. Nós estamos Sim, chegando com na certeza. Universidade de Brasília, né, e a realidade mudou. 66 anos amanhã de Brasília, você coloca aí 50 anos para trás, não precisa nem ir tão longe assim, 30 anos para trás, era o NB, Sim. era a FOPLAC no lado. A Floplax, se não me engano, é de um parceiro nosso, o Edson Agatti, a família, acho que é Agatti. Eu acho que é.
Eu acho que Sim, grande é, parceiro. é. Um abraço, Edson. Ele tá Eu com uma acho que faculdade sim. muito boa também de, enfim, Eram vamos. essas no início. Sim. Hoje em dia você tem essas 17. Eh, com o ensino, assim, mais ou menos. Eu tomo cuidado para falar, porque o que acontece hoje no mercado odontológico não é diferente do que acontece em outras áreas, Ok. tá? A população brasileira aumentou muito, Sim, a população do DF aumentou demais. Você sim. pega hoje um feriado esmagado aqui, né? Um falso feriado, mas as ruas estão movimentadas, a Sim, vida tá segue funcionando. normal, É, tá normal, tudo né? funcionando. Fosse há 30 anos atrás, estava tudo Tudo parado, né? parado. Então, mas isso também veio com uma demanda reprimida. Então, tem uma população que precisa de atendimento, né? Então, juntou, como diria meu avô, a fome com a vontade de comer, né? Com certeza. Então, a população aumentou, tem pacientes para todo mundo, e Uhum. as faculdades viram isso como um nicho de negócio. Então, vamos fazer faculdade de odontologia. Mas, infelizmente, o ensino, realmente, como outras áreas, fica um Um tanto pouco quanto a prejudicado, desejar, sim. né? Isso é um ponto. Outro ponto. O relacionamento hoje é muito formal entre paciente e profissional. É uma exigência do momento da sociedade que a gente vive, né? Gostando ou não, né? Eu dou aula em duas graduações aqui em Brasília, né? E às vezes os alunos falam: ah, professor, mas tem que fazer contrato para tudo, tem que ter termo de consentimento para qualquer tratamento. Eu falo, tem que É ter. tua proteção. Exatamente, é a proteção dele, entendeu? Para a proteção dele. É isso que tem que ficar inculcado na cabeça dos novos alunos, que é para a proteção dele, porque isso não vai voltar. A sociedade está com esse sentimento belicoso, Sim. né? Mais de atrito, Uhum. né? E isso não vai sumir, porque você não Na verdade, a gosta. tendência é É piorar. piorar. E assim, por um lado é bom, né? Sim, porque sobe o nível E dos você compra um profissionais. microfone desse, ele vem com defeito, Sim, você tem a quem reclamar, ir lá trocar. Se a claro. pessoa não trocar, você vai reclamar, buscar os seus direitos, né? Sim, Faz parte da evolução da sociedade, né? com certeza. Eu cresci no consultório do meu pai, aqui em Brasília, lá no CONIC, Aham. meu pai dente falecido já, mas meu pai atendia os pacientes dele, e isso eu vi moleque, com Uhum. uma fichinha cor-de-rosa, onde ele Eu lembro anotava, disso. uma fichinha antiga, era o documento que meu pai tinha. Mas o relacionamento era muito mais próximo. Sim, Os pacientes ouviam o profissional. A sim, posição do profissional era, pro lado bom ou ruim, era acatada pelo paciente, né? sim, sim. Existia quase uma ingerência, né, do profissional, o que o profissional médico, dentista falava, o paciente dizia amém, né? Sim. Hoje em dia, é nossa obrigação do dentista clínico oferecer as possibilidades de tratamento e deixar o paciente escolher. Fala, ó, Sim, senhor Marcos, o senhor pode fazer assim, pode fazer assado, pode fazer desse outro jeito. O que, é que o senhor prefere? sim. Antigamente não, meu pai falava, ó Marcos, é esse o tratamento aqui. E você dizia amém, fazia. Com Mas certeza. a sociedade vem nessa Não, evolução. eu acredito esse ponto que você trouxe é importante a gente entender que hoje todo mundo tem um celular na mão. Uhum. Então, isso é uma forma de auditoria eterna que E você e imediata. 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 Fez alguma coisa errada, já está lá na rede social e já se posicionando. Então isso Exato, eu exato. acredito que essa tecnologia ela vem com muitas, benefícios, mas também a gente precisa ter muito cuidado, e é Sim, onde é esse ponto que eu estou querendo te alertar, porque se você é recém-formado, né, doutor Antônio, assim, e entra no mercado de trabalho distraído, a gente já está até criando aqui um produto, eu estava conversando sobre marketing, a gente já vai criar esse produto de entrada para sempre, esses sempre. recém-formados. Olha aí, É tá vendo? ótima ideia. Já surgindo no podcast. Porque é isso, você precisa se defender. E se você sai com a lei debaixo do braço, você sai mais poderoso, você sai mais posicionado, você Sem sai dúvida. melhor. Sem dúvida, Marcos. Sem dúvida. O raciocínio é esse, é essa linha mesmo, é essa linha. Quem mais? Vamos para os casos práticos, de que você já viveu, algum caso curioso, alguma coisa que aconteceu assim, que é corriqueiro, às vezes Marcos, um siso, sim, uma besteirinha que acaba se transformando no pior pesadelo daquele dentista. sim. Eu vou pegar essa tua abordagem aí, eu só vou abrir um parêntese. Vamos, A, a questão da justiça embaixo do braço é importante para os dois lados. com certeza. Porque hoje eu sou o dentista
mas amanhã eu vou fazer um check-up no meu médico, eu vou ser o paciente, Exatamente, entendeu? perfeito, Então, perfeito. novamente, eu gosto de citar meu avô, porque era um homem muito simples, mas muito sábio de vida. Um Hã. pau que dá em Chico, dá em Francisco, A entendeu? lei debaixo do braço, gente, é o combinado não sai Não caro. sai caro, Acabou, exato. tá ali escrito, É, tá combinado, eu fiz, você é recebeu, proteção, é pronto, é o combinado que proteção, não sai proteção caro. para os dois Maravilha, eu lados. também. Eu não sou contra a lei, eu sou contra as distorções da lei. Isso, Que o isso. que o cara, usa de uma má fé, ele pega uma dupla um E caminho duplo. acontece, Então é para acontece, isso que temos aqui esse acontece mais. especialista. Me conte um caso. Vou pegar esse teu exemplo aí. Recentemente, uma paciente estava processando um dentista, Ok. o juiz me nomeia Sim, perito do sim, caso, ok. entrei no caso como perito para fazer a perícia. Aí como é que funciona isso? É só para você poder entender e o público também poder entender, Sim, aqueles que não conhecem, né? Uma vez nomeado perito, eu passo para o tribunal os meus honorários ok. periciais, numa petição à parte, Sim, e passo o agendamento dessa perícia, do ato pericial, ok. normalmente um mês para frente, para dar tempo das partes se organizarem, né, e estarem presentes. E é com a pessoa? É com a pessoa. Tá, Quando sim, é tratamento, é com a pessoa, tá. porque eu vou avaliar Não clinicamente. pode ser foto, não pode ser Então, essa é uma perícia indireta. tá, Por exemplo, isso acontece, infelizmente, aí não tem culpado na história, a nossa justiça às vezes barra em algumas demandas, em alguns sim. atrasos, então você Uhum. pega processos que já estão rodando aí 5 anos, seis É isso que eu ia te anos, e aí você perguntar. é nomeado perito. Aí Aí 5 anos depois, o paciente já corrigiu aquele problema que ele estava demandando no aí tem que ser processo. foto. E Ah, aí tem que entendi, ser radiografias, entendi, prontuário do entendi. paciente, né. Às vezes, ainda assim, eu peço para o paciente comparecer, para eu documentar o estado em que ele se encontra Atualmente. naquele momento. Aí Maravilha. eu peço novas radiografias, mas realmente o meu laudo pericial vai ser feito naquela Baseado, sim. circunstância anterior, né, dependendo do tempo que for. Mas aí eu peço. Aí o paciente, ele comparece, a outra parte também comparece, Uhum, mediante eles contratam, deve ser contratado um assistente técnico, que é um outro dentista, que vai acompanhar, então, é o perito, a paciente e o assistente técnico do dentista que está sendo processado. entendi. Todos no mesmo ambiente, no mesmo consultório, amistosamente. Eu tomo muito cuidado para isso, converso com os dois antes, explico, abaixo a temperatura ali, que realmente às vezes Sim, há algo emocional por com trás, certeza. né? Então eu tento Ainda segurar a mais o onda, sorriso, né, que é a e a entrada da gravidade, às vezes, do sim, problema, né. sim. Eu tento segurar a onda, por isso que eu não gosto que o dentista que está sendo acusado, ele compareça, eu peço para que ele nomeie um assistente técnico, que é um Entendi. outro dentista, né, que vai lá, que aí não tem um envolvimento emocional com Sim, é aquela situação toda, né. algo mais racional. É, fica mais frio e guarda uma certa distância. Aí eu examino o paciente. Peço radiografias, exames, faço fotografias no ato, filmo toda a sessão, todo o ambiente é filmado, Legal. porque, pegando outro atalho aqui, eu já tive palavras colocadas na minha boca enquanto perito, não, porque na minha boca, na verdade, não, na boca da pericianda, da paciente. Não, Uhum. porque na perícia ela falou isso, isso, isso. Hum. Falou, opa, 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 não, não falou. Tá aqui a gravação, disponibilizo para o juiz, gravação de vídeo e de Que áudio, falo, maravilha. ó, tá lá, o senhor, o doutor Confere. juiz, confere e vê se isso foi assim mesmo, tá? Para mim não é. Porque é da justiça o esperneio, não é? Sim, Então as partes, às vezes, não muito alguém vai sair ali meio que chateado com o seu laudo sim, pericial, não é? sim, Porque eu vou avaliar clínica e tecnicamente aquela situação, sim, mas vai pender para um lado ou para o outro, não é? Aquele ponteiro ali, ou vai para o lado sim, da paciente, ela tem sim, razão, ou vai para o lado do dentista, que ele, nas alegações dele, ele está correto, né? sim. E a parte que sair desfavorável não vai ficar muito satisfeito, né? Mas esse esperneio, esse choro faz parte do Acontece, sim, processo. sim. Eles tentam impugnar o laudo, falar: "Ó, eu não concordo com o laudo, o doutor Castelli esqueceu de falar isso, ou falou demais aqui, aqui e acolá".
Aí o juiz me chama, eu chamo o perito, no caso, para a gente esclarecer novamente, por Uhum. escrito, tudo por escrito, né. Você pode ser convocado para prestar depoimento oral, Sim. mas normalmente vai por escrito, tá, para que fique documentado, né. Uma pergunta, esses anos que você atuou, que tá ali na frente, no campo de batalha, Aham. podemos dizer assim, você acredita que você criou um método seu? Porque a gente estava conversando que já existem outros peritos, e eu queria Sim, que você comentasse isso, sim. mas que o seu diferencial é o fato da experiência de 36 anos, que agora acho que são 38. 38 já. É, então, é porque o release tá um pouquinho É. desatualizado, mas a gente, ó, já tem 2 anos a mais aí É. nas costas. Então, assim, eu queria que você comentasse isso para os nossos Sim, futuros alunos aí. sim, com Então, certeza. assim, o fato de você ser dentista já é um diferencial, porque não precisa, não é isso? Aham. Então comenta pra gente, vai lá, não vou. Para as demandas odontológicas, basta, entre aspas, ser dentista. Óbvio, né? Você vai avaliar uma causa odontológica. Porém, exige-se, de uma maneira muito extraoficial, vamos dizer assim, né? Uhum. Uma formação mais profunda na área. E aí entra a especialidade odontolegal. Odontologia legal é uma especialidade da odontologia, como é a parte de ortodontia, de aparelhos, que eu sou, Hum. de odontopediatria, atender criança, é outra especialidade. Odontologia legal é uma especialidade Uhum. da odontologia, né? Entendi. E aí tem a parte de pós-graduação, de mestrado, doutorado, tudo enfronhado em odontologia Na na legal. na Quanto mais você entrar nesse mundo, mais habilidades, mais conhecimento e know-how você vai Claro. desenvolvendo. Eu te falo isso pelo seguinte, há pouco tempo, e tem pouco tempo mesmo, foi final do ano passado, esse processo ainda está em andamento aqui no TJ, o juiz me nomeia como segundo perito. Ok. Teve uma perícia inicial de uma criança, Uhum. feita por uma perita do DF. O que que aconteceu? Desculpa a Então, curiosidade. essa criança, ela extraiu um dente de leite, De leite. de leite. Teve algum descuido ali no procedimento em termos de biossegurança, Ok. que é a parte do ambiente estar estéril. Sim. E isso, infelizmente, na odontopediatria é muito comum. Ah, é só um dentinho de leite, tá Uhum. mole, é simples. Mas, assim, num bom português, que você possa entender, vai abrir um buraquinho do mesmo jeito. Tá? Se Exatamente. não tiver aquele instrumental. Sangra, tem todo um Exatamente, se aquele instrumental não tiver sei, estéril, se sei, o sei. dentista não tiver com luva, né, se o ambiente não tiver com esse conceito de biossegurança presente, Uhum. vai infeccionar do mesmo jeito. Aconteceu com a criança, infeccionou, 15 dias de UTI no agarrão. Caramba, Chegou ali à beira do óbito, meu conseguiram Deus do reverter o céu. quadro, né, hoje está bem, graças a Não Deus, teve nenhuma graças a sequela? nenhum problema, né, mas foi um caso sério. Uhum. Mas onde eu queria chegar? Esse foi o evento, né, odontológico. Mas a primeira perita era odontopediatra boa aqui de Brasília. Eu Sim. conheço ela, Uhum. tecnicamente, excelente profissional, Uhum. mas não tem essa formação de odontologia legal. Uhum. E aí me bateu a curiosidade, falou: mas por que o juiz me nomeou segundo perito, né, para eu entrar nesse caso? Aí eu fui Uhum. ver o laudo que a colega emitiu. Aí já com a experiência que eu tenho, eu facilmente você percebe um laudo bem produzido por um aluno especialista em odontologia legal e de um dentista que é um bom profissional, Sim, mas é clínico. Ele atende os pacientes, ele não está habituado. É um documento, mas completamente diferente de um receituário, sabe? total. De um atestado. Ah, o paciente Marcos esteve comigo hoje aqui, tem tantos dias de Eu atestado. vejo como se fosse assim, a grosso modo, é um Sim. que tá vendendo, tá explicando uma aula, tá dando uma aula Sim, sobre odontologia, e o outro que tá criando argumentos para isso. convencer por meio Isso. de um, né, de O uma raciocínio é técnica, esse. exatamente. Então, assim, é necessário sim conhecimento, é necessário que isso seja feito de uma forma mais estruturada, Isso. mais com O investimento. linguajar Sim, é diferente. com Por certeza. mais que a gente evite, no caso do perito, na produção de um documento legal para um juiz, evite termos técnicos, Uhum. né?
Não adianta eu falar para o juiz que o dente que a criança extraiu foi o segundo molar inferior descido. Uhum. O juiz não sabe o que que é segundo molar, o que que é descido, inferior ele vai entender, né, mas ele não Sim. sabe. Então você tem Talvez, né, às talvez, vezes. então você tem que descrever, você tem que Com usar palavras para certeza. que o leigo entenda, Sim, com né. certeza. E a colega fez um bom documento, mas sem estrutura nenhuma, né. E aí foi questionado por uma das partes, e o juiz falou: "Opa, opa, opa, realmente eu preciso aqui de um documento mais tarimbado, Sim. com a estrutura organizada, Uhum. com uma linha de tempo aqui presente, que a gente possa entender o que se passou, Uhum. qual a intercorrência dessa criança". Ele pagou, olha só, a justiça pagou a primeira perita, Uhum. pagou, acho que o juiz falou assim: "Vou pagar para não me dar dor de cabeça", Aham. mas me pagou também, contratou o segundo perito e pagou o segundo perito, para ter um documento mais Agora embasado. uma pergunta, agora eu quero trazer esse povo para o nosso, já estou me incluindo, você viu, né, gente? Para o nosso curso. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco das oportunidades financeiras Sim. dessa parte. Eu não sei se pode divulgar valores, mas não é isso. É, Não é isso que eu até porque quero. varia Sim, muito, mas sabe. não é aí que eu quero. A gente pode até falar alguma coisa assim: uma consulta, você ganha "X moedas". Sim, Pô, se você for nomeado um período, você ganha 10x sim, moedas, sim, então sim. para um trabalho que está ali relacionado. É mais ou menos essa proporção? Como é que é essas É. oportunidades financeiras? Como é que são Eh, as oportunidades? a questão da perícia, ela te eu vou voltar um pouco. A questão de você ser especialista em odontologia legal, Ok. ela te abre frentes, tá. Quais? Quais? Boa. Perito, Uhum, né, então, num processo que envolva odontologia, eu, Castelo, me abre 3 possibilidades. uhum. Eu ser nomeado perito pelo juiz. Ok, Se eu não for nomeado perito pelo juiz, uma das duas partes pode me contratar, ou o paciente, ou o dentista, como legal. assistente técnico. Por quê? As partes enfrentam a mesma dificuldade que o juiz tem, porque o paciente não é dentista e ele vai contratar um advogado que Não também é não entende nada também? de Sim. odontologia. Então, o assistente técnico ele faz exatamente o mesmo papel que o perito faz na justiça. O assistente técnico ele vai traduzir a parte técnica e científica daquela demanda ali Ok. para o advogado e para o paciente. Vai fazer, só que o assistente técnico ele produz um documento para a parte contratante que é chamado parecer técnico. Não é um laudo pericial. O Entendi, laudo pericial é o perito que manda para a justiça. entendi. O assistente técnico ele produz um parecer, mas que são equivalentes em termos Sim, de informação, em termos sim. de estrutura. Ah, e talvez a única diferença ali, mínima que ocorra, é que o perito ele é obrigado a falar a verdade. Não pode ser tendencioso com isso. Já o assistente, O assistente, eu fui contratado por você, eu vou paciente, assim, eu eu vou tenho 2 artigos científicos, um que é contra a tese do meu sim, paciente e um que é a favor da tese do meu, eu vou no a usar o que é a favor. eu não estou mentindo, Sim, sim, isso não é sim, permitido, tá. sim, sim. Mas você vai buscar informações, E criar, respaldo científico, construir criar argumentos isso, que favoráveis, a parte. é E aí maravilha. pode ser o paciente, pode ser o dentista. Para o dentista é a mesma coisa, funciona do mesmo Tá, jeito, pegamos tá. então aqui perito, assistente técnico, quais são as Isso, outras? outra, consultoria. Então Hum, eu estou com 2 consultorias, 2 clínicas grandes aqui de Brasília, que olha me que legal. contratam justamente para organizar toda essa parte, vamos chamar assim, documental. Então colegas que, ou por um motivo ruim, estão sendo processados ou já Sim. foram, Ou ou por um motivo preventivos. bom, exatamente, Sim, preventi está atento para essa sim, mudança do sim. mercado, falou: "Opa, opa, opa, eu preciso me proteger aqui, é uma pessoa que eu conheço que é bom, é o Castelo, vou contratar o Castelo". Aí eu vejo o que eles têm, Sim, se tem eu vou analisar aquilo e a gente vai produzir todos no contrato, honorários, termo de consentimento, uso de imagem, que é algo também que hoje é sim, LGPD. muito sensível, inclusive aí com alunos de graduação, muito sensível. Contratos contábeis com equipe, contratos com dentistas que o proprietário da clínica contrata Sim, para atender os seus pacientes. Nós temos
grandes clínicas aqui em Brasília que giram colegas ali como, terceirizados, né, e que Sim, para evitar briga, como eu te falei, de sócio, sim. né, já vamos reger aquilo ali com um Que é a contrato. melhor coisa, né, que é Sempre um é a melhor acordo coisa. intersócios É a melhor validado coisa. por um É a melhor profissional coisa. da área, Isso, porque exato. te acordo intersócio você vai achar um monte de gente fazendo, agora, alguém que entenda dessa parte legal e da Isso. odontologia, você tem que ter um É. profissional E aí é uma formado. análise muito pontual, viu, Marcos? É uma análise daquela realidade. Sim, O que eu total. fizer para a clínica A aqui, dificilmente eu vou fazer para B. Maravilha. Eu posso ter o cardápio de serviços como eu tenho, né, um Sim. cardápio de serviços. Eu sei que eu vou usar na A, na B, na C, todo o alfabeto. Mas vai ser um documento completamente diferente. O mesmo documento, a redação vai ser completamente diferente de uma clínica para outra, porque são realidades Sim, distintas. total. Realidade distinta, público distinto, né? Público-alvo, às vezes, um atende uma classe A, outro atende uma classe C, Não, então você tem que ajustar essa o seu caso documentação. mesmo, que é odontopediatria, você está falando de crianças, então Uhum. a conduta, as leis, as abordagens, elas mudam. Necessita de outra documentação complementar também para criança, por exemplo, adolescente, menor de idade, Sim. né, em geral. Beleza, aí tem mais alguma? Então, consultorias, essa contratação como assistente técnico, a gente pode negociar o pacote como assistente, Ok. mas não é raro o advogado, eh, ele ser procura um advogado para processar o seu dentista. Mas você não tem segurança, nem o seu advogado, se aquilo realmente faz sentido. Ok. Você desconfia que algo Uhum. deu errado ali, mas você não sabe. Aí o advogado, antes de me contratar como assistente técnico, ele pede para um profissional especializado Sim. um parecer de viabilidade processual. Olha Fala: que "Castelo, legal. eu tenho o meu cliente, o Marcos, ele fez um tratamento com o doutor fulano de tal, mas a gente não está seguro se vale a pena entrar nessa Sim. briga". Você pode estudar e me Isso. oferecer um documento que Isso é valide. pré-processual. E é muito importante, gente, porque Fundamental, depois que você entrou no fundamental. processo, meu amigo, uma É, das partes vai sair prejudicada, vai é, ter que é, pagar os é. honorários, vai ter que pagar talvez alguma indenização, alguma Isso. E coisa. eu já tive processos, aí curiosidade, de que dentista ganha do paciente e entra com um processo de indenização contra o paciente, por má-fé. Entendeu? Então, isso pode acontecer. Então, é importante também os pacientes. Se protegerem. A nossa justiça, ela é muito receptiva, Sim, né? Então, como a gente deu o exemplo do microfone, né? Qualquer coisa, a gente pode ir para a justiça, pleitear os nossos direitos. sim, Eu acho isso ótimo. sim. O paciente não gasta nada para entrar com um processo contra o Castelo, contra o doutor João das Couves, assim por diante. Mas, se ele perder e se usar de má fé, de mentira, de falsidade, isso pode ter um prejuízo, reverter contra ele mesmo. Então é importante que os advogados também orientem os clientes, né? Claro. Falam: "Ó, vamos avaliar, vamos fazer pedir um parecer antes, ver se está ok, ver se faz sentido as suas alegações", que às vezes é mero achismo do paciente. Às vezes não gostou porque o dentista é careca, não gostou porque o dentista é velho, não gostou porque o dentista é mulher, não gostou porque o dentista é muito novo. Cria uma antipatia Sim. e nada do que aquele profissional fizer vai ser do Vai a agrado. vai agradar, vai agradar. Aí vira algo até pessoal, Sim, entendeu? sim. Pessoal, olha que podcast bacana que foi esse. Você topa a gente levantar outros temas mais pra Sim, frente? com Que certeza, olha, estou à hoje disposição, à Hoje disposição. eu acabei conhecendo essa nova vertente. O Viva Voz Podcast ele está levantando muito a bandeira da saúde. Nós temos entrevistados diversos grandes profissionais aqui, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, agora doutor Antônio Castelo Branco. E fico muito feliz assim da gente poder informar as pessoas, a gente poder levantar também Sim, uma, sim. uma, uma bandeira da É odontologia, informação, Marcos, é com informação. certeza. E o podcast, qual foi? Gostou da experiência? Adorei, adorei, excelente. É uma oportunidade Não, que abre, não né? foi a primeira, Sim, o doutor Castelo já tinha participado de outro, mas assim, sempre é uma sim, oportunidade boa, sim, é sim. algo interessante. Então já vou deixar combinado que você vai voltar. E ó, gente, você que já está formado ou que você está se formando, redes sociais, @castelobranco.odonto. Castelobranco.odonto. Segue esse especialista,
porque você não vai perder nada. Na verdade, você vai só somar na sua carreira, só somar na sua vida. Já é um leque de possibilidades. Hoje a gente falou de 5 Sim. possibilidades e a gente vai abordar isso em próximos podcasts, porque a nossa ideia é essa. Claro, a gente está aqui para vender soluções, sim. O dinheiro ele faz parte de um grande resultado. Se você Sim, gera um sem resultado nas dúvida, pessoas, sem dúvida. vocês vão querer pagar, porque a internet está cheia de conteúdo solto aí que só faz você perder Isso. tempo. Mas aqui é um trabalho sério, com muitos anos de experiência, e aguardem, sigam lá. Primeiro passo, siga as redes sociais, @castelobranco.odonto, e aguarde as novas informações, que tem muita novidade. Tem coisa que eu não posso nem falar, é ou não é? É verdade. Posso nem falar, mas tem coisa boa vindo por aí. Queria agradecer a audiência de vocês, muito obrigado, Obrigado, muito Marcos, prazer, obrigado. viu. Foi ótimo. Doutor Antônio Castelo Branco. E ó, até o próximo Viva a Voz Podcast. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa algum comentário se você tiver alguma dúvida dos treinamentos, das palestras, das aulas, como ter acesso ao Dr. Castelo Branco, mas isso você vai fazer lá no Instagram dele, já deixa um direct para ele. Mas seja curioso, esteja integrado a esse ecossistema. Um grande abraço para você e até o nosso próximo Viva a Voz Podcast. Valeu! Tchau, tchau.